Fala pessoal, tudo bom? Aqui mais uma vez o professor Railson. E na aula de hoje, turma, nós vamos aprender um pouco sobre a divisão de monômios, tá? Como que funciona uma divisão de monômios, e nós vamos relembrar uma grande propriedade sobre a divisão de potência de mesma base, tá? Então nós vamos começar lembrando dessa propriedade aqui, ó. O que diz essa propriedade? Vamos lá, essa propriedade diz que toda vez que eu estiver dividindo potência de mesma base, turma, observe aqui que é uma divisão, tá? Essa divisão aqui está relacionada com essa potência, está relacionado com essa potência. Observe também que está na mesma base. Então, toda vez que estiver na mesma base, nós podemos fazer o quê? Nós podemos repetir essa base, conservar essa base e subtrair os expoentes, ou seja, m menos n. Perfeito? Observe que o A tem que ser diferente de zero, porque nós vimos que se o A for zero, pode gerar aqui uma indeterminação. Perfeito, turma? Então, como que eu vou utilizar, pessoal, essa propriedade das potências aqui na divisão dos monômios? Vamos lá? Por quê? Porque quando eu for dividir, nós vamos dividir entre si, turma, os seus coeficientes, e nós vamos dividir também entre si suas partes literais. Lá na multiplicação, nós fazíamos o quê? Fazíamos multiplicação dos coeficientes, que são números reais, e depois nós multiplicávamos as partes literais, que eram as letras. Perfeito? Então vamos ver um exemplo aqui de como funciona. Vamos ver aqui, ó, essa letra A aqui, ó. Nós temos aqui, turma, 12y à quinta, dividido, ó, esses dois pontinhos aqui é divisão, tá? Dividido por 3y ao quadrado. Então, como é que vai ficar essa divisão de monômios, tá? Primeiro, turma, nós vamos observar que nós temos que dividir entre si, ó, os coeficientes. Então, quem são os coeficientes? Tá? O 12 e o 13 e o 3, tá? Então, primeiro eu vou dividir os seus coeficientes. Então, nós podemos logo organizar, né, da forma tradicional, ó, da divisão. 12 dividido por 3. Perfeito? Agora nós vamos dividir, nós já estamos dividindo, agora nós vamos organizar as partes literais. Quem são as partes literais? É y a quinta dividido por quem? Por y ao quadrado. Perfeito, turma? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo entre si os coeficientes, que é 12 e 13, e estou dividindo entre si, turma, as partes literais. Quem são as partes literais? Y à quinta sobre y ao quadrado, tá? Agora nós vamos dividir, ó. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes quem, ó? Y à quinta dividido por y ao quadrado. Agora, turma, nós vamos lembrar dessa propriedade, ó. O que diz? Quando eu tenho duas bases iguais e essas duas bases estão se dividindo, eu vou conservar essa base, vou repetir essa base e vou subtrair os expoentes. Quem são os expoentes aqui, ó? É 5 e 2. Então, 5 menos 2 dá 3. Então, eu vou repetir a base, que é y, certo? E vou subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Certinho, turma? Viram como é fácil? Então, é só isso. Eu divido entre si os seus coeficientes e divido entre si suas partes literais. Então, aqui, ó, é o nosso resultado. Vamos ver mais um exemplo? Vamos ver como que funciona mais um exemplo? Vamos ver que esse aqui, ó. Letra B. Nós temos 20, tá? 20a elevado à quarta potência vezes b elevado ao quadrado, dividido por menos 5 vezes a vezes b. Então, vamos lá. Primeiro, o mesmo procedimento. Nós já podemos organizar aqui a divisão dessa forma, tá? Fazer um traço maior da divisão e nós vamos organizar os coeficientes, ó. Vamos logo dividir os coeficientes. Só lembrando, turma, que quando não aparece o sinal aqui desse 20 aqui, ó, que está subentendido que aqui é mais, tá? Então, quem quiser botar o mais aqui na frente pode botar para facilitar, né? Quando for fazer o jogo de sinal. Então, ficar como aqui? Vai ficar 20, tá? Sobre quem? Menos 5. Perfeito? Eu vou logo separando os coeficientes. Agora eu vou observar aqui as partes literais. A quarta, certo? Então vai ficar, veja aqui, A elevado à quarta. Perfeito? Tem A do outro lado? Tem. Então, dividido aqui, ó, por A. Certinho? Então eu estou dividindo aqui, ó, A à quarta dividido por A. Certinho? Sempre vai ser assim. Eu vou dividir os coeficientes entre si e vou dividir as partes literais entre si. Perfeito? Vamos pegar aqui o b ao quadrado. Eu vou colocar bem aqui, ó, b elevado ao quadrado. Vamos ver se tem b do outro lado. Tem. Tá aqui o b. Então eu vou repetir o b bem aqui, ó.
Certinho, turma? Pronto. Agora nós vamos perceber aqui, ó, que 20 dividido por menos 5, primeiro eu vou ter que fazer o jogo de sinal, pessoal, ó. Mais vezes menos dá menos. Menos quem? 20 dividido por 5 dá 4. Certinho? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos dividir as partes literais. Observe que o coeficiente, ó, observe que o expoente, né, nesse caso aqui, ó, o expoente desse A aqui é 1 e o expoente desse B aqui, turma, é 1. Certo? Sempre que não aparecer, está subentendido que é 1. Perfeito? Agora nós vamos aplicar a propriedade da divisão, ó, conservar a base, certo? E subtrair os expoentes, porque quando eu tenho divisão de potência de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar como aqui, eu vou repetir a base A, certo? E subtrair os expoentes, ó, 4 menos 1, 3, certinho? A mesma coisa eu vou fazer aqui com B, ó. Eu vou conservar a base, quem é a base? É B, certo? A base B, eu vou repetir aqui, ó, base B, e vou subtrair os expoentes, 2 menos 1 dá 1. Como aqui é 1, então nem precisa colocar lá o expoente, porque vai dar o próprio B. Perfeito, turma? Então, só isso. Perfeito? Beleza? Show de bola? Vamos fazer mais um aqui, ó. Menos 2, tá? A elevado à quarta, xy, dividido por mais 3a ao quadrado vezes x. Mesmo procedimento, ó. Nós vamos fazer o que aqui? Vamos fazer a barrinha da divisão. Perfeito? Agora nós vamos colocar aqui, ó, separar os coeficientes. Menos 2, dividido por quem? Por mais 3. Então eu vou logo colocar aqui, ó, mais 3. Certo? Agora eu vou pegar o A elevado à quarta, ó, A elevado à quarta, e vou trabalhar com quem? Com A elevado ao quadrado. Então vai ficar como aqui? O A elevado à quarta vai ficar aqui no numerador. E o B, ou o A, nesse caso, né? O A elevado ao quadrado vai ficar aqui no denominador. Perfeito? Vamos observar aqui o x. Tem x aqui também? Tem. Então eu vou logo colocar aqui, ó, x. O x eu vou colocar aqui em cima, tá? E o outro x aqui, turma, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Certinho? Então x dividido por x. Agora eu vou dividir o y pelo y de lá. Só que lá não tem y. Então o que eu faço? Eu simplesmente coloco só o y aqui. Então observe que o denominador aqui não vai ter o y. Por quê? Porque esse lado aqui, ó, do outro monômio não tem a variável ou a parte literal y. Perfeito, turma? Então nós vamos apenas trabalhar com essas letras aí. Vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. Menos 2 dividido por mais 3. Menos dividido por mais dá menos. Então aqui vai ficar menos. Certo? Menos quem? 2/3. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou deixar na forma fracionária. Então fica menos 2/3. Agora nós vamos trabalhar com as letras, ó. A elevado à quarta dividido por A ao quadrado. Mesmo processo. Eu vou repetir a base, que é o A, e vou subtrair os expoentes, ó. 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2. Perfeito? Agora eu vou trabalhar com x, professor. Aqui o expoente do x é 1. Aqui o expoente do x é 1. Então, se eu repetir a base, ó, perceba, se eu repetir a base, vai ficar x, tá? Vai ficar x elevado a 0. Por quê? Porque o expoente aqui é 1. O expoente aqui é 1. 1 menos 1, 0. Então, todo número elevado a 0 é 1. Então, o que eu posso fazer também aqui? Toda vez que eu tiver letras iguais, turma, sendo divididas, eu simplesmente, ó, posso cancelar, tá? Posso cancelar por quê? Porque na divisão de letras iguais, né, dá 1. Porque 1 é o elemento neutro da divisão. Então esse 1 aqui, ó, não vai fazer muita diferença aqui não. Perfeito? Nem vai fazer diferença. Então vai sobrar pra gente aqui, ó, só o y. Perfeito, turma? Então tá aí. Então esse aqui, turma, é o nosso resultado. Menos 2/3 A ao quadrado y. Show de bola. Vamos trabalhar com fração agora. Vamos ver esse exemplo aqui com fração, ó. Observe aqui, ó, que nós temos mais 1/2 xy ao quadrado, dividido, turma, por menos 3/4 y ao quadrado. Então vamos lá, vamos fazer o mesmo processo. Eu vou fazer uma barra aqui, ó, maior, e vou separar os coeficientes, tá? Quem são os coeficientes? Mais 1/2, vou colocar aqui em cima, mais 1/2. Quem é o outro coeficiente? Menos 3/4, certinho? Agora eu vou observar as letras. X aqui,
parte literal x. O x eu vou dividir pelo outro x aqui. Ah, professor, mas aqui não tem x. Se não tem x, deixa do jeito que está. Perfeito? Vamos observar o y ao quadrado. Y ao quadrado, y ao quadrado. Tem algum y lá do outro lado? Tem. Então coloca lá o y aqui, ó. Y ao quadrado. Perfeito? Então observe que aqui em cima tem x e aqui embaixo não tem x. Então repete, certinho? Aqui tem y ao quadrado e aqui tem y ao quadrado. Então, perfeito. Tá? Eu até estiquei o traço aqui, mas não tem problema. Vamos observar aqui, ó. Então isso aqui, turma, vai ficar igual a... Vamos dividir aqui, ó. Vamos logo observar o jogo de sinal, ó. Mais dividido por menos dá menos, tá? Vamos lembrar aquela brincadeira lá da divisão de fração? Como que a gente faz para dividir essas duas frações aqui? Cá entre nós. Então, toda vez que eu dividir frações, então, o que eu faço? São várias formas de fazer. Eu posso multiplicar esse 1 com esse 4, depois esse 2 com esse 3, né? Ou então eu posso fazer a multiplicação, ó. Pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda fração. Vamos fazer assim? Vamos lá? Eu vou repetir a primeira fração, ó, repetir a primeira, que é 1/2, tá? Então, essa divisão aqui vai se transformar numa multiplicação. Como? Eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda fração é essa que está aqui embaixo, ó. Tá? Então esse 4 vai para cima, então vai ficar aqui em cima, tá? E esse 3 aqui, ó, vai lá para baixo, tá? Observe que eu estou repetindo a primeira, 1/2, tá bem aqui, ó, 1/2, tá? E multiplicando pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? Sabe aqui, ó. Então esse 4 vai para cima e o 3 vai para baixo. Pronto. Agora o x, como não tem ninguém para dividir, eu vou só repetir, certinho? E esse y ao quadrado, turma, da mesma forma que nós cancelamos aqui o x aqui em cima, eu posso cancelar o y ao quadrado aqui, ó. Por quê? Porque se eu repetir a base aqui, como aqui é uma divisão de potência de mesma base, eu vou repetir o y e subtrair os expoentes. 2 menos 2, 0. Então fica y elevado a 0, que dá 1. Ou seja, se isso é verdade, e é verdade, eu posso cancelar. Então ficou assim, tá? Então multiplicando, turma, ó, fazendo essas contas aqui, ó. Então aqui é uma multiplicação de frações. Como que a gente faz? A gente multiplica em cima e multiplica embaixo. Então fica menos 1 vezes 4 dá 4. 2 vezes 3, 6. Não esquece do sinal de menos aqui na frente, tá, turma? Então fica menos 4 sextos x. Ah, professor, então quer dizer que eu posso simplificar essa fração aqui, ó? Pode. Vamos simplificar esse 4 por 2 e esse 6 aqui, ó, por 2. Então fica menos 4 dividido por 2 dá menos 2, tá? E esse 6 dividido por 2 dá 3, certinho? Aí fica só o x. Então esse aqui, ó, é o nosso resultado final. Perfeito, turma?